é uma daquelas aulas back to basics. É, a gente tem que saber, nunca é cansativo demais falar sobre isso. E muitas pessoas não sabem quais são os 17 nutrientes de plantas e os 14 nutrientes minerais de plantas. Inclusive, eu, como professor, várias vezes, quando eu falo sobre nutrição e adubação de culturas, eu testo os alunos, eu pergunto para eles quais são os macro, quais são os micronutrientes, e poucos, às vezes nenhum, fala a lista completa. Então, isso é algo que tem que estar na sua cabeça. E nesse vídeo de hoje, eu vou mostrar para você quais são os critérios de essencialidade, por que que esses elementos são classificados como nutrientes de plantas. Também vou apresentar a classificação macro e micronutrientes, por que que tem essa divisão, o que que são macro e o que que são micronutrientes. E eu também vou mostrar outra classificação em grupos funcionais. Tá? Então, primeiramente, o que são nutrientes de plantas? A gente ouve isso muito na nutrição humana, nutrição animal. Né? Nós precisamos de nutrientes que vão estar aí fazendo parte do nosso corpo. A gente precisa para sobreviver. E as plantas, elas também precisam de nutrientes. Tá, mas são os mesmos que nós precisamos? E por que que certos elementos são nutrientes e outros não são? Então, para um elemento, você deve se lembrar da tabela periódica. Vamos lá, tabela periódica com todos aqueles elementos que você viu lá no ensino fundamental, ensino médio. Por que que só 17 daqueles elementos são nutrientes de plantas? Porque eles cumprem esses três critérios de essencialidade. Primeiro, o elemento participa de uma reação química vital ou forma um composto essencial. Então, esse elemento ele vai ter essa função indispensável, seja participando em uma reação química que sem essa reação ou aquelas reações a planta não consegue crescer e se desenvolver, ou forma um composto essencial. Por exemplo, nitrogênio faz parte aí dos aminoácidos que compõem as proteínas, compostos essenciais. Fósforo faz parte das funções do fósforo, é fazer parte do ATP, por exemplo, adenosina trifosfato, composto essencial, e assim por diante. Critério número 2. Tem função específica e não pode ser substituído por um elemento de propriedades semelhantes. Então, esse elemento, ele não pode ser substituído, vamos supor o nitrogênio. Tá lá, constitui-se, por exemplo, da molécula de clorofila. Ah, será que o nitrogênio ele pode ser substituído pelo ah, chumbo, por exemplo? Não, não pode ser substituído. Então, aquele elemento ele é essencial, porque sem ele, aquela função ou aquela molécula não vai estar completa. E o terceiro critério, sem ele, a planta não completa seu ciclo. Então, a planta, o que é completar o ciclo? É gerar sementes, frutos ou sementes viáveis. Desculpa, gerar sementes viáveis, que você pode gerar outra planta a partir dela. Então, se a planta chega, desenvolve, cresce, mas não produz sementes que dão origem a outra geração viáveis, então aí, se falta esse nutriente e não ocorre essa formação de sementes viáveis e a planta não completa seu ciclo, então esse elemento é um nutriente de planta, beleza? Então vamos lá. Quais são os nutrientes? Nós temos três que não são nutrientes minerais, são nutrientes que são obtidos do ar e da água. Por exemplo, esses três: carbono, hidrogênio e oxigênio. A planta pega CO2 do ar, então, para fazer fotossíntese. Então, ela vai estar assimilando carbono e oxigênio do ar. E o hidrogênio, H2O, molécula de água. Então, ela vai estar pegando da água. E nós temos 14 nutrientes minerais. São nutrientes que vão ser fornecidos pelo solo, que nós temos principalmente pelo solo. Eles vão estar na matéria orgânica, e vão estar originários da rocha, que é a origem àquele solo, etc. E nós temos a divisão em macro e micronutrientes.
nutrientes. Os macronutrientes, não é que eles são mais importantes que os micronutrientes. Os macronutrientes, macro é uma noção de quantidade, ou seja, são nutrientes que são demandados em maior quantidade. Ah, mas em ordem de qual grandeza? São demandados em quilos por tonelada de produto produzido, seja grão, seja matéria seca, etc. Então, por exemplo, para produzir 1 tonelada de grãos de soja são necessários 83 quilos de N. Então, quilogramas por tonelada. Já os micro são demandados em menor quantidade, mas eles são igualmente importantes. Então, eles são demandados em gramas por tonelada. E dentre os macro, então desses 14 nutrientes minerais, nós temos 6 macronutrientes, 3 primários e 3 secundários. E nós temos também os micronutrientes, aí são os outros 7 micronutrientes. Então, nós formamos aí os 8 nutrientes, tá? 8 micronutrientes, 6 macronutrientes. Então, nós temos dos primários. Ah, mas primários quer dizer que eles são mais importantes em relação aos secundários? Não, é porque eles são demandados em maior quantidade do que os macronutrientes secundários. Então, nós temos nitrogênio, fósforo e potássio, NPK, simbolizados por essas letras, secundários, cálcio, magnésio e enxofre. Então, esses são os 6 macronutrientes. E nós temos os 8 micronutrientes: boro, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio, cloro e níquel. Então, esses são os 8 micronutrientes de plantas. Os mais relevantes na adubação geralmente são, para a maior parte das culturas, o boro e o zinco, mas também tem vários fertilizantes que têm cobre, que tem manganês. No caso, molibdênio, utilizado via foliar ou tratamento de sementes. Cloro, vários fertilizantes como KCl já tem cloro e nós temos muitos ferro nos nossos solos. Nossos solos são ricos em óxido de ferro. Então, por isso, geralmente, ferro não é tão importante assim na adubação, na maior parte dos casos. Então, esses são os 14 nutrientes minerais de plantas. E aqui um exemplo da demanda. O que é extração? O que é exportação? Extração é tudo que a planta absorve. Exportação é o que sai com a colheita. Então, se a gente pegar, por exemplo, a cultura do milho. Então, essas são tabelas de extração e exportação macro e micronutrientes para a cultura do milho. Então, para a produção de 1 tonelada de grãos de milho, são necessários, em média, 23 kg de N, 4 de P, 20 de potássio, 4,2 de cálcio, 4,8 de magnésio e 2,6 de enxofre. Então, olha aqui, o fósforo, apesar de ser um macro primário, se a gente pegar extração, no caso do milho, magnésio, em média, tem uma extração maior que o fósforo. Pô, mas o magnésio não é um macronutriente secundário? É que, lembrando, nós temos essa diferença em relação à quantidade que é adubada. No caso do fósforo, mesmo a planta não tendo uma exigência tão alta como nitrogênio e potássio, como a gente vê aqui, 20 quilos, mais de 20 quilos para NK, mas o fósforo está também junto com o NK e macro. Mas nós, na adubação, colocamos doses mais elevadas de fósforo do que cálcio, magnésio e enxofre, por causa da alta fixação de fósforo nos nossos solos e principalmente pelos óxidos de ferro. Então, se coloca bastante fósforo na adubação porque tem bastante perda, principalmente quando os solos são ácidos, vão ter uma maior roubo do solo pelo fósforo. E micronutrientes, nós temos aqui embaixo, extração em gramas por tonelada. Então, aqui, lembra, extração, tudo que a planta absorve, exportação que vai sair com a colheita. No caso aqui, milho grão, que vai sair com os grãos. Então, nós temos boro, cerca de 20 gramas para produzir 1 tonelada. Ferro, 240 gramas. Não, o ferro é o que tem maior extração. Mas como os nossos solos são ricos em ferro, então na adubação geralmente não é um problema. E exportação. Então, dos 23 quilos de N que a planta demanda para a produção de 1 tonelada, 14,4 quilos vai ficar nos grãos e vai sair com a colheita. Isso é importante no manejo da adubação, considerar extração e exportação, que a gente pode estar abordando
em outro vídeo sobre adubação. E quais são os 4 grupos funcionais, tá? Eu falei da classificação em relação à quantidade demandada. Essa é outra classificação. Nós temos aqui 4 grupos. Os nutrientes que fazem parte de compostos de carbono, como nitrogênio e enxofre. Quais são esses compostos de carbono? Aminoácidos, proteínas, por exemplo. E também ação na fotossíntese, né? Nitrogênio e enxofre, uma participação importante na fotossíntese. Nós temos nutrientes que estão relacionados à armazenagem de energia ou integridade estrutural das paredes celulares, por exemplo. Fósforo, muito relacionado com o metabolismo energético, como eu já mencionei no vídeo, em relação ao ATP, o ADP, por exemplo. Então, nessas moléculas de transferência de energia. Integridade estrutural, como o boro. Lembrando, isso não é totalmente estanque. Tem elementos que participam de reações, de grupos também, de ações diferentes. Tá? Então, não são apenas essas funções desses nutrientes. Aqui estão basicamente as principais, mas tem mais funções. Os elementos que participam principalmente estão na forma iônica, ou seja, livres na água no vegetal, no tecido vegetal. O mais conhecido desses é o potássio. O potássio não é um nutriente estrutural, ele permanece livre. Muito importante aí na regulação osmótica. Também esses nutrientes são cofatores enzimáticos. E nós temos também nutrientes envolvidos em reações redóxicas. Então, nós temos aqui nutrientes envolvidos. O que são essas reações redóxicas? De transferência de energia, como ferro, níquel, manganês, molibdênio, cobre, desculpa, transferência de elétrons. Então, essas reações, como na fotossíntese, por exemplo, que tem aquela cadeia transportadora de elétrons, né, fotossistema 2 para o fotossistema 1. Então, tem uma participação principalmente nessas reações de transferência de elétrons. E aqui eu encerro esse vídeo de hoje. Espero que você tenha aprendido ou relembrado esses conceitos sobre os nutrientes de plantas. Agradeço pela sua atenção. Inscreva-se no canal para receber os conteúdos atualizados e até a próxima.